gente vê o MBL como parte dessa disrupção, digamos assim, né? Que ganhou as 12 em 14, 15, 18 deu o fruto institucional mais forte, foi o Bolsonaro presidente. Você se vê parte da solução ou do problema? Olha, eu me vejo integralmente como parte da solução, até porque o MBL foi parte da solução de um país que despertou. Mas o que há no surgimento da direita é uma crise de liderança. A liderança de direita brasileira, que é o Jair Bolsonaro, é um completo idiota. E aqui já me apresentando o Renan Santos, tenho 42 anos, fundador do Partido Missão, fundador do MBL, futuro presidente desse país, e quero colocar as coisas de maneira bem clara. Todo mundo perdeu tempo e gastou muito tempo nos debates políticos brasileiros, discutindo um projeto morto, que é um projeto das esquerdas brasileiras, e a resposta a isso foi um projeto natimorto, que é um projeto do bolsonarismo, que nunca teve proposta no Brasil. E muita gente falou, a resposta a isso seria a polarização. Ah, não tem uma polarização e nós vamos ficar presos nisso. Alguns dos pré-candidatos deveriam estar aqui presentes, o Zé e o Caiado, botaram o caminho de seguirem na sombra do Bolsonaro. É um jogo. Flávio Bolsonaro foi pego no escândalo, eles nada. O Zé lá ensinou, olha, isso está meio errado. Não está meio errado. Flávio Bolsonaro é um escroque desde sempre, desculpe os termos aqui, são pessoas elegantes aqui presentes, mas é isso. Nós não podemos permitir escroques assumam a presidente da República e tampouco um grupo político que está presente hoje no objetivo que vai ficar rifando o nosso futuro. Nosso futuro pode ser incrível e glorioso. Em 30 anos, o Brasil tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo. Eu estou propondo, junto com uma geração toda nova, não à toa lidera essa geração de pesquisas, um tipo de Brasil que vai poder enfrentar todos esses problemas, enfrentar as nossas terras raras, perda de produtividade e assim construir um grande futuro. Então vamos começar a bate-bola rápido aqui. A Lu falou de ajuste. Pré-candidato, começa o ajuste fiscal por onde? Pela receita, tem que ser pela retomada do crescimento. Você pode cortar a despesa? Pode. Vai enfrentar a resistência do judiciário, do Supremo, das corporações, mas pode cortar a despesa. O desperdício é grande. Mas o ajuste não é feito pela receita, o país amplia a base da arrecadação, o presidente Lula quer aumentar a arrecadação aumentando impostos. O resultado é a maior fuga de domicílios fiscais do Brasil, fuga de empresas comparadas para a China. Quem não quebrou, quem imaginou que grandes empresas que quebraram recentemente não quebraram. Então o ajuste tem que ser aumentando a base da arrecadação e, se possível, com a redução da carga tributária. Aumenta a arrecadação como no andar de cima? Olha a plateia. Aumenta a base da arrecadação como? Taxando o andar de cima? Aumentando a base da arrecadação e, se você aumenta a base da arrecadação, olha, se o país passar a crescer 4% por ano, a curva de juros vai ficar para baixo. Se o país passar a crescer 4% por ano, a relação dívida-PIB vai ficar para baixo. E aí você pode reduzir, inclusive, a carga tributária para evitar que as nossas empresas vão para a Guiana, vão para o Paraguai, vão para a China. Você pode fazer isso aqui. Então, o ajuste é aumentando a receita pelo crescimento da economia. Qualquer economista sabe disso. 4% de crescimento, o Brasil não terá problema com isso. Renan Santos, é fato, se for eleito o seu ministro da Fazenda, o Kim Kataguiri, qual é a receita do crescimento ou do ajuste fiscal dele? Seria um ministro maravilhoso do Kataguiri, o deputado que protocolou a PEC, que resolve a questão na área da despesa. Vou discordar do meu amigo Aldo. Nós temos ajuste na área da despesa e a PEC protocolada, que já merece esse assunto, é uma PEC de 3,3 trilhões em economia em 10 anos, é uma PEC justamente que quem começou a endereçar. Temos começado a área da despesa porque temos que dar um choque de credibilidade nas contas públicas do Brasil. O choque de credibilidade vem, os investimentos vêm, e a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, que é o crescimento somado ao fim da tensão no longo prazo dos investidores, entendendo que o Brasil será um país capaz de arcar os seus compromissos. Essa é a base de um crescimento econômico sustentável e mais. Todas as experiências internacionais, a literatura séria a respeito, dão conta de que o ajuste mais duradouro é sempre o ajuste no campo da despesa, que é o que nós vamos fazer. Coloca onde? Me explica. Começa a contar a despesa. Vamos contar a despesa. Não, no que é mais impopular, né? Vou começar já com o mais impopular. Desindexando tanto a aposentadoria quanto o IPVC do salário mínimo. Ninguém vai querer falar disso nas eleições. Os demais fiscalistas colocam ali, vão colocar. O Flávio disse que não ia ter proposta, que ia dançar, normalmente está dançando municipal. O Zema não quer falar, o assunto de só vai privatizar quem está na reajuste no salário mínimo, nem de aposentado. O reajuste é feito na inflação e o presidente pode fazer o ajuste real. O que não dá para ter são os gatilhos automáticos.
A Dilma Marques falou, desvinculação, temos que fazer uma nova reforma da Previdência e tem que ter coragem de fazer isso e falar isso em público igual ele falou. Não adianta a gente se esconder, senão a gente vai meter um estelionato eleitoral no eleitor. Eu não estou a fim de fazer isso. Gostei do ritmo, reforma da Previdência 3.0, 4.0, Lula fez duas, mais ou menos, Temer tentou, Bolsonaro teve, Paulo Guedes a eleição dele. Como faz? Porque a conta não fecha ainda. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio. O problema econômico é parte do problema político. O Brasil vive um ambiente, uma situação onde quem tem poder é conseguido por uma norma, por uma Constituição. A autoridade é conseguida por uma teocracia, por um comportamento. Respeito entre as instituições tem que ser pelo poder, mas também pela autoridade. No Brasil, infelizmente, quem tem poder não tem autoridade. E é preciso recuperar no exercício do poder a autoridade de quem o exerce. Que no Brasil acabou. No Congresso, no Executivo e no Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade. Da Previdência ele não falou, mas falou de Judiciário, eu quero saber. Reforma do Judiciário é uma pauta que está em voga hoje. Qual é a sua? A reforma do Judiciário tem que começar com uma emenda à Constituição, que tem que ser apresentada no primeiro dia do governo, um emendão, eu chamo de emendão. Todos os artigos que dão ao Supremo o poder de interferir e substituir os demais poderes têm que ser revogados, senão o país se torna ingovernável. O Supremo é quem decide se tem CPI, se não tem, o Supremo é quem decide sobre matéria tributária, o Supremo é quem decide sobre orçamento. Isso não está na Constituição, isso se chama usurpação de atribuições e gera, não é apenas insegurança jurídica, isso é pior, é insegurança institucional entre os poderes. Eu tenho dúvidas se isso diminuir a insegurança institucional, mas quero ouvir qual é a sua proposta de reforma do Judiciário, Renan. O Judiciário tem que cumprir apenas o papel de guardião da Constituição e de ator que discute temas abstratos ligados à questão da constitucionalidade, e não mais como última instância do processo legislativo. E mais, ministros do STF não podem ter escritórios ligados a eles fazendo negócio por aí, todo mundo sabe que isso ocorre. Decisões monocráticas têm que acabar, tem que haver filtro de entrada, são 8 mil ações que rolam no STF brasileiro, enquanto a Suprema Corte Americana são 50. Nós temos que criar uma corte que cuide do tal do foro privilegiado, feita por desembargadores com mandato de máximo de 2 anos, e concordo na temporalidade com o ministro Alves. Tem que ser logo o ministro do mandato. Um presidente que chega com moral, coisa que infelizmente os que estão primeiro nas pesquisas não tem, ele tem que chegar com essa moral e não para guerra com o STF. Eu não quero guerra. Eu quero que todo mundo tenha suas atribuições. E aí sim o poder executivo recupere seu poder de executar. Porque o que o Brasil está faltando é poder de execução. É fazer as coisas acontecerem. Minha geração está de saco cheio de ver as coisas acontecerem no nosso país. Deixa eu puxar vocês para o plano terreno, porque o Missão Partido Novíssimo vai para a primeira eleição agora. A Democracia Cristã, partido antigo, nunca teve uma representação tipo dessa, garantir uma base para qualquer governo. E vamos olhar o Congresso de hoje, né? Nem Bolsonaro teve maioria tranquila, nem Lula teve maioria tranquila. Na verdade, tranquilidade é uma coisa que não tem desde que o Congresso foi. Rodrigo Maia inventou o orçamento impositivo, passou pelo secreto e agora está aí no meio do caminho. Como é que faz para governar sem base? Porque a maioria você não vai ter. Vai ter que ter base. O presidente da República vai construir base. Meu partido hoje é um partido basicamente pequeno, tem 6 vezes de idade, mas na hipótese cada vez mais provável da eleição, meu partido formar a maioria, eu também terei números de deputados que eu escolher. Eu vou conversar com as lideranças partidárias brasileiras sem medo de composição, né? O que eu não vou ter é composição baseada nesse jogo imundo que está rolando hoje. Não dá. O Brasil não pode ser tocado pelo Centrão, e eu digo mais, quem manda na lógica do Centrão são os parlamentares dos Estados Unidos. Mas vai negociar com quem, Renan? Porque o partido que vai negociar é o PSD, o MDB, só que eu vou conversar com a banda toda. Todos os partidos têm nomes bons para indicar. Não tem problema nenhum trabalhar com isso. O problema que eu vou ter é se indicar no sistema de incentivo mais imundo que tem, que é baseado na troca de favores mais baixa. Um governo nosso que vai ser eleito com um projeto, eles vão participar e vão vencer comigo no projeto. É entrar no jogo para roubar e você jogar para fora. Olha, o Italino Rodrigo Maia era o líder da oposição quando era líder do governo, presidente da Câmara.
que havia ali um governo de corresponsabilidade. Havia diferenças grandes. Era um líder combativo, fazia uma oposição muito dura, ele, a Serinete, o Ronaldo Caiado também. Mas a gente dialogava. Eu fui no casamento do Serinete. Imagina hoje uma reunião social entre líderes de governo e de oposição. Quando o Brasil atravessou a regência, com guerras civis simultâneas, o Dom Pedro II chamou naquele Paraná e eu faço um gabinete de conciliação. O país voltou a crescer, fez paz, fez ferrovias. O Brasil precisa de um governo de conciliação, um governo de união nacional, que não vai sepultar as diferenças, elas vão continuar existindo. Mas será que o país não tem nada em torno do que se unir? Será que retomar o desenvolvimento não une o país? Empresário, trabalhador, classe médica? Será que o país reduzir desigualdades não une o país? Eu sei que isso aí pode ser uma coisa, o romantismo. Eu não vejo outra forma de fazer política. Tem que ter humanismo. Um governo de união nacional, um gabinete de conciliação que deixe o país respirar em torno do que une, porque os problemas unem o país. Se os problemas unem, pelo menos uma parte da solução tem que unir. Então fica aí para quem tiver esse desafio, pensa nisso. Senta, conversa, discute, a gente se conhece. Mas isso aqui une o país, como nós tivemos condições de fazer durante muito tempo lá no Congresso Nacional. Eu não quero deixar as excelências saírem daqui sem falar do assunto que preocupa muito o brasileiro hoje, que é segurança pública. Então eu vou pedir licença ao João Camargo e à Camila. A gente tem ainda 10 segundos aqui, eu vou botar mais um minutinho no meu relógio. Renan, você falou até em pena de morte no Brasil. Estrutura para a gente rapidamente aí qual é a sua ideia para a segurança pública. Gostaria de ter, mas precisaria de uma constituinte. O meu governo, e pegando um gancho muito importante, o governo geral nacional é um governo que vai declarar a guerra ao crime organizado e vai eliminar toda e qualquer possibilidade de ocupação territorial. Estamos fazendo um evento hoje no Guarujá. A região do Guarujá, a região toda da Baixada, é uma região tomada pelo PCC. Membro do PCC, ou vivo na cadeia, ou morto, tá? Apenas pela eternidade. Esse é o quadro. Ele gravou 30 segundos, Raul. Eu creio que você tem que separar o que é o crime comum do crime organizado. Cidadão que comete um crime, no trânsito, não tem antecedentes criminais, ele vai ter direito ao audiência custódia, a desforma, etc. O crime organizado não pode ter isso. Você tem que ter, dura a expressão, leis de exceção para o crime organizado, para que o Ministério Público, as polícias militares e civis e o judiciário possam agir com eficácia contra o crime organizado. Se não for assim, você não vai resolver o problema. Leis de exceção para o crime organizado. E a Justiça, a Polícia e o Ministério Público têm condições de enfrentar, porque não pode ser tratado como mais um crime comum. Deixou os colegas na imprensa a missão de, sem fazer propaganda partidária aqui, por um novo partido, deixo com vocês na missão de seguir questionando os pré-candidatos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais cortes como esse.